Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez para nós aprendermos da palavra de Deus. Aqui está na minha mão a revista, esse currículo do mês de janeiro a março de 2020, com o tema principal escatologia, doutrina das últimas coisas. E dentro desse tema, nós vamos estudar hoje o tema, o tribunal de Cristo. O texto bíblico está 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 até o versículo 15, 2 Coríntios 5, 10, Apocalipse 22, 12, Romanos 14, versículo 10, Tiago 1, 12, Apocalipse 2, 26, 27, Lucas 19, 17, Colossenses 3, 23 e 24. Eu quero só ler uma parte desse texto, que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque nós queremos comentar, senão o vídeo fica muito grande e a gente não consegue fazer o que está querendo, né? Paulo diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 9 até o 15, Paulo diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará naquele dia. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, como se fosse pelo fogo. Porque todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por ele do corpo, seja bem ou seja mal. Como nós dissemos, o tribunal de Cristo vai ser um evento, é um julgamento que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, onde os arrebatados, os salvos, ainda nas regiões celestiais, acreditam os estudiosos da Bíblia, ainda antes de adentrarmos os céus, nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós fizemos por meio do corpo, por meio da igreja, por meio do nosso corpo também. São as obras que nós fizemos aqui na face da terra, né? Porque fizemos depois de salvos, obras, serviço, e não obras, pecado que ficou para trás, porque a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus não se lembra mais a partir do momento que nos convertemos. A Bíblia mostra que Deus fez o homem como um ser livre, mas responsável pelas suas escolhas. E como Deus fez isso assim, nós temos que, obedecendo a Deus ou não, nós vamos ter que responder por aquilo que nós fazemos. Isso se trata de justos e de injustos. Então haverá julgamentos separados. O julgamento da igreja, o tribunal de Cristo, o julgamento dos ímpios será lá no juízo final. A prova de que Deus fez um homem livre, mas responsável por aquilo que faz, aparece lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, e a partir daquele momento o homem passou a ser um ser mortal. A morte é o primeiro julgamento, o primeiro resultado, né, desse fato, dessa liberdade que nós temos, ser exercida de uma maneira errada. É o primeiro julgamento que é feito a partir do momento que o homem cometeu o pecado lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que a partir daí está ordenado a todos os homens morrer uma vez, e depois da morte vai vir um julgamento por aquilo que ele fez enquanto estava vivo, em termos de obras. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O tribunal de Cristo é o primeiro julgamento definitivo. A partir dali vai definir o que você vai ser na eternidade, e vai acontecer após o arrebatamento da igreja, né? O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, 17, que o juízo começa pela casa de Deus, e uma das inferências desse texto é que nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos como igreja, como povo de Deus. Nessa oportunidade, os crentes serão julgados pelas obras que fizeram, sejam boas, sejam más, mas não haverá condenação. Se a pessoa tiver galardão, vai ter privilégios no céu. O céu vai ser um lugar de privilégios, vai ter mais privilégios do que aqueles que não vão receber galardão, né?
Nessa oportunidade, acreditamos que muita gente vai ser surpreendido, porque o julgamento não é pela quantidade, o julgamento é pela qualidade. No tribunal de Cristo, né, você tem uma revista aí na sua mão, eu fiz um esboço aqui para mim poder trazer subsídios para ajudar você. No tribunal de Cristo, a Bíblia diz que o juiz é o próprio Cristo, né? O apóstolo João, lá no seu livro, no seu evangelho, no capítulo 5, versículo 22, ele coloca as palavras de Jesus dizendo que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz que Jesus é o justo juiz, que vai nos dar a recompensa pelos nossos trabalhos. E Paulo também escrevendo, né, na sua entrevista com os atenienses do capítulo 17, Lucas relatou isso no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, diz que Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou, ou seja, Cristo, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O apóstolo Paulo diz lá no texto que nós lemos, texto de 1 Coríntios capítulo 3, que as obras vão aparecer na presença do Senhor para serem julgadas em forma de materiais, em forma de ouro, prata e pedras preciosas, e madeira, e feno e palha. E essas obras serão provadas, testadas pelo fogo. O fogo que vai testar essa palavra, que vai testar esse material, é o fogo do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós devemos fazer a obra de Deus. Toda obra feita corretamente, de acordo com a direção e o poder do Espírito Santo. Você lembra que Paulo diz, eu quando fui conversar com vocês, eu fui no poder, na autoridade do Espírito Santo, não fui com sabedoria humana, porque a maneira correta de fazer as coisas é essa, o fogo do Espírito, o fogo daquele que faz com que as obras de Deus sejam manifestadas, é que vai provar a obra de cada um. A Bíblia diz que no céu vão haver privilégios, é por isso que tem galardão e não galardão, né? No Salmo de número 126, no versículo 5 e 6, o salmista diz assim, que os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria, né? Que alegria você ser galardoado. E diz, continua dizendo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos, né? Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, falando da ressurreição, Daniel diz assim, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, primeira ressurreição, caso nosso, e outros para vergonha e desprezo eterno, caso dos ímpios. Aqueles que forem sábios, ou seja, aqueles que souberam viver aqui, sabedoria é um dom de Deus, né, que souberam viver aqui, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, brilharão eternamente. Lucas capítulo 19, versículo 16, logo após o episódio de Jesus com Mateus ali, com Zaqueu, quer dizer, Jesus entrar na casa de Mateus e salvar, Jesus contou essa parábola, e ele conta a história de um homem, um senhor que tinha propriedades aqui na terra, e ele deixou aquela propriedade ao cuidado de 10 servos, e ele foi conquistar um reino lá na frente, em outro país, e deixou aquele servo, ele pegou cada servo daquele e deu uma mina, um valor em dinheiro, para que eles negociassem, para que quando ele voltasse, eles pudessem fazer acerto. E quando ele voltou, o galardão que ele ia dar para eles, era domínio, autoridade sobre o reino que ele havia ido conquistar e havia conquistado. Aí Lucas diz assim, que veio o primeiro, e disse para o seu senhor, aqui está a tua mina, ela rendeu 10 vezes mais. E aí o Senhor disse para ele, bem está, servo bom e fiel, a tua mina rendeu 10 vezes, você terá autoridade sobre 10 cidades. Lembra que eu disse que no céu teremos privilégios, e nós conhecemos só esses lampejos aqui, ou seja, o galardão vai redundar em autoridade lá no reino de Deus, lá no reino dos, não é aqui na terra, mas no futuro reino, onde a igreja vai reinar com Cristo para sempre. E veio o segundo e disse, a tua mina rendeu 5, e ele diz, você vai ter autoridade sobre 5 cidades, e assim as pessoas vão ser galardoadas, vão ter privilégios de acordo
com aquilo que fizeram. Aquele que não trabalhou com a sua mina não recebeu o seu galardão, não recebeu o seu galardão, mas foi repreendido pelo Senhor, porque ele devia ter trabalhado, devia ter feito o seu trabalho. Nós devemos lembrar que lá no tribunal de Cristo não vai ter condenação. As pessoas que sobem no arrebatamento já estão salvas. Agora vai ter galardões, recompensas por aquilo que elas fizeram enquanto crentes, enquanto servos de Deus aqui na terra. Como nós dissemos, os materiais vão aparecer na presença do Senhor em forma de ouro, de prata e de pedra preciosa, os materiais de qualidade, o trabalho feito com qualidade. O trabalho feito sem qualidade vai aparecer na forma de madeira, de feno e de palha. O ouro aqui representado, o ouro, a prata e as pedras preciosas representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ouro representa Deus, o Pai, a glória de Deus, a natureza e a glória divina. E Deus, quando foi mandar Moisés fazer um lugar para onde ele pudesse manifestar sua glória no meio do povo, ele mandou Moisés fazer uma arca. No livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 10 e 11, mandou Moisés fazer uma arca de madeira de acácia, uma madeira incorruptível, que representa uma natureza transformada, uma natureza livre do pecado, livre das coisas que corrompem, que faz o homem se distanciar de Deus. Mandou fazer, ou seja, essa madeira de acácia representa a vida dos crentes. E deu o comprimento, deu o tamanho, deu a altura e disse para Moisés: você vai cobrir essa madeira de ouro puro, ou seja, da minha glória, por dentro e por fora. Deus sempre trabalha de dentro para fora. Você vai cobrir, e sobre ela você vai fazer uma coroa de ouro ao redor. Então, como nós estamos dizendo, essa arca, a madeira de acácia, representa a natureza humana transformada, convertida a Deus. O ouro por dentro e por fora representa a glória de Deus, Deus vivendo na vida do ser humano. Essa arca apontava para Cristo, e Cristo nos deu o privilégio de nós sermos como Ele, de nós termos uma vida transformada e vivermos para a glória de Deus. Malaquias capítulo 3:3 compara o Senhor a um ourives, aquele que trabalha com ouro e se assenta para purificar os seus servos, ou seja, na hora do acerto de conta. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, nós estamos falando do ouro, da glória de Deus, daquilo que é feito para a glória de Deus. Jesus diz para o pastor desviado da igreja de Laodiceia, que acreditava que era rico, que não precisava de nada, Jesus disse para ele: eu aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, que você compre, que você tenha uma fé verdadeira, uma fé legítima, que vive experiências, e as suas experiências glorificam a Deus. Uma fé provada glorifica a Deus. Quando aqueles 3 moços foram jogados na fornalha de fogo ardente, e o fogo não queimou, o fogo não consumiu eles, porque Cristo estava lá. Deus foi glorificado naquele lugar. O rei teve que reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o único e verdadeiro Deus. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, e os leões não o comeram, aquilo ali era prova de fogo, ouro provado no fogo, vida que glorifica a Deus. Naquele dia o rei Dario, ou o rei Dário, como você quiser, reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos em Atos capítulo 16 de Atos Apóstolos, e veio aquele terremoto e a cadeia se abriu, e eles não fugiram, porque cantavam, porque davam glórias a Deus, e a cadeia se abriu. O centurião, o carcereiro, aliás, já entrou dizendo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Deus foi glorificado. Se a minha obra, se a sua obra, se aquilo que eu faço é para a glória de Deus, meu galardão, a minha obra vai aparecer como ouro na presença de Deus, e o Espírito Santo vai mostrar que ela vai permanecer. O fogo do Espírito não vai consumir o ouro, muito pelo contrário, vai fazê-lo reluzir muito mais. Eu dou para você o conselho que Paulo dá aos irmãos coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória
Amém? O segundo material que vai aparecer aqui no texto, e que representa Cristo, né? O ouro representa Deus o Pai, é a prata. Era o material usado para redimir, para pagar o preço, para resgatar alguém. O primogênito, em Israel, o primogênito era consagrado a Deus e ele era resgatado por um valor em prata. Era pagado um preço pelo primogênito, segundo a moeda do santuário. E também um escravo só podia ser comprado, só podia ser resgatado por um valor estipulado em prata. Ouro não servia para esse tipo de transação. E Pedro, escrevendo, a prata então representa a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez e aquilo que eu e você estamos dispostos a pagar, disposto a sofrer, disposto a fazer de forma correta no nome do Senhor, para que possa resgatar a vida das pessoas. Pedro diz que não foi por coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo de número 18 e 19. O que representa esse trabalho feito de prata? Representa que a nossa obra tem que ser feita pela fé e pela dependência de Cristo. Representa que a nossa obra aqui na terra tem que ser feita no nome do Senhor. Representa que o nome do Senhor tem que estar acima do nome daquele que faz. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, o Pai. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23, que muitas pessoas vão chegar na presença dele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de Deus Pai. Quando você estuda a vontade de Deus, você vai ver que a coisa mais importante na vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Os discípulos do Senhor eram tão parecidos com Jesus que quando Judas foi traí-lo para que os soldados pudessem encontrar Jesus, eram tão parecidos que Judas teve que beijar Jesus para eles não prender o homem errado. Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Então Jesus disse que vai entrar no céu aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, porque muitos vão dizer para ele naquele dia: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, fizemos muito milagre? E eu lhes direi abertamente, Jesus disse: nunca vos conheci, nunca fomos parecidos, nunca tivemos comunhão, nunca foste meu discípulo, nunca fizeste nada em meu nome, mas fizeste para te engrandecer, fizeste para aparecer, fizeste para a glória do teu nome, para ser o pregador não sei do que, o pregador que sopra, o pregador que revela, o pregador não sei o que. As coisas têm que ser feitas para a glória de Deus, o nome do Senhor tem que estar à frente do nome das pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 12, 13 e 16, Pedro e João acabaram de levantar um paralítico, um coxo, na Porta Formosa, e ele entra no templo saltando, e o povo começa a olhar para eles, e começa a achar que eles, são os caras, são o homem do milagre, o homem que faz o paralítico andar. E de repente a Bíblia diz que Pedro olhou para eles e tratou de corrigir, e disse: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que estáis olhando para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que ele fosse solto. E é pela fé no nome dele, no nome de Jesus, e pelo poder do nome dele, que vocês estão vendo que foi fortalecido esse aqui que vocês conhecem, que vocês estão vendo agora andando. Foi pela fé que vem por ele, que deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Paulo também tratou de corrigir, quando as pessoas começaram a dizer que ele
e Barnabé eram deuses romanos. Ele falou, não tem nada disso, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, nós estamos para fazer no nome de Jesus. Então as obras de prata são aquelas obras feitas por alguém que paga o preço. Jesus era uma pessoa que fez tudo na dependência do Espírito e na oração. Ele fez tudo para glorificar Deus. Jesus pagou o preço, nos deu exemplo para que nós fizéssemos como Ele. Todo aquele que paga o preço, todo aquele que nessa vida sofre, através da oração, através do investimento, através da renúncia, da dedicação de uma vida para fazer a obra de Deus, essa pessoa vai receber um galardão de recompensa como se fosse prata. O apóstolo Paulo usa 3 palavras para representar o resgate que Cristo fez na nossa vida e pelo qual nós devemos ser gratos. Eu não vou falar as palavras gregas, eu vou falar o que significa. A primeira palavra significa que o Senhor Jesus foi lá no mercado onde nós estávamos escravos. E lá ele perguntou para o tutor que era o pecado. Ele disse, qual que é o preço? O salário do pecado é a morte. E ele nos deu a vida dele, morreu no nosso lugar. E a segunda palavra significa que ele nos deu a vida no nosso lugar. E nos dando vida, estando nós mortos em nosso delito e pecado, ele nos tirou de lá. Nos deu condição de sermos adotados, reconciliados com Deus e ser de novo filho de Deus. E a partir daí a terceira palavra diz que ele nos deixou livre. Jesus nos comprou, Jesus nos libertou e Jesus nos deixou livre. E é isso que nós temos que fazer, reconhecendo a cada dia quando trabalhamos para o Senhor. Glória a Deus. Terceira coisa que vai aparecer aqui são pedras preciosas, e as pedras preciosas representam o Espírito Santo. A igreja na Bíblia é comparada a uma noiva que no Antigo Testamento e nos dias de Jesus era uma pessoa cheia de joias, adornada, bem vestida, preparada por um amigo do noivo, por alguém que o noivo de antemão havia escolhido para ser o seu representante, que fazia essa ponte entre o noivo e a noiva após o compromisso que eles tinham assumido de casamento. Então esse noivo na nossa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo do noivo, aquele que está nos adornando, aquele que a Bíblia diz que coloca dons na nossa vida, que existe variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. No Antigo Testamento ele é representado por Eliezer, que vai buscar Rebeca para Isaac. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10, aquela mulher que perdeu a dracma perdida representa uma igreja, representa o crente que perdeu o amor, que é a 10ª dracma. Você lembra que Paulo disse aos Coríntios? Ali ele estabeleceu os 9 dons, mas ele diz que o mais excelente não era um dom, era uma virtude pela qual os dons deveriam ser regidos e ser feitos, exercidos, que é o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Aquela mulher tinha 10 dracmas, representando os 9 dons e o amor como virtude, e ela tinha perdido o amor, e ela procurou, encontrou e se alegrou, porque todos nós deveremos usar os dons que o Senhor nos deu. Ninguém de nós tem os 9 dons, mas você tem que exercer aquilo que tem. Mas todos nós temos que ter o amor agape. Não é ágape não, é o amor agape. Eu não tenho negócio de ágape não, é agape. Vai lá no grego que você vai ver. Então o amor agape, o amor de Deus, aquele que é derramado nos nossos corações e faz com que nós façamos as coisas do jeito que Deus quer. Se não é como metal que soa, como sino que retine, não adianta nada. A Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 16, só para exemplificar, capítulo 16, versículo 11 a 14, Deus mostra a Israel que Deus adornou Israel como uma noiva para se casar com ele. E no final, Deus diz assim: eu coloquei pendente na testa, brinco nas orelhas, uma coroa na cabeça, foste ornada de ouro e de prata, o teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados, te nutri com flor de farinha, mel e azeite, foste formosa em extremo e foste próspera até chegar à realeza, e a tua fama correu entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor dos Exércitos. E mesmo assim Israel se corrompeu e deixou o Senhor. Mas se nós quisermos receber um galardão de pedras preciosas, nós precisamos dar valor àquilo que o Espírito Santo tem colocado em nós como adorno, a capacidade de nós exercermos o ministério, de exercermos os dons espirituais, de vivermos uma vida adornada, santa, pura, imaculada, que glorifica o nome do Senhor.
Mas existem os terceiros materiais, os outros 3 materiais, quer dizer, madeira, palha e feno. Esses materiais eu vou tomar quase nada de tempo com eles. Esse material representa as obras humanas que qualquer pessoa pode fazer. Ou seja, você faz as coisas, mas você faz de um jeito gentio, você faz de um jeito do descrente não fazer. As pessoas descrentes dão cesta básica também, as pessoas descrentes ajudam as pessoas também, as pessoas descrentes socorrem as pessoas também, mas você tem uma maneira própria de fazer. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 9, 24, dizendo: se não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está dizendo que existe um sacrifício, existe uma forma, existe uma renúncia, existe uma maneira de fazer as coisas. E se você fizer como os outros fazem, você não vai receber o galardão. Só recebe o galardão aquele que se disciplinou, aquele que fez de forma correta. Mateus capítulo 5, 46 a 48, Jesus diz assim: se você amar só aquele que vos ama, que recompensa você tem? Não faz os publicanos também assim? Se saudade somente os seus irmãos, que fazeis de notável? Não age os gentios também assim? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é aquele que vosso Pai que está nos céus. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, na sua primeira parte. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que madeira, feno e palha são obras que qualquer ser humano pode fazer. São obras aparentes, como a dos fariseus. São obras inconstantes. Alguém está na igreja hoje e amanhã já está desviado. Alguém que hoje está pregando e amanhã já está brigando, amanhã está fazendo coisas. São obras que não têm consistência. São coisas que não têm o Espírito Santo. E por isso não vão passar pelo crivo do fogo do Espírito Santo. Eu quero terminar essa parte aqui, porque o tempo passa muito rápido. Eu quero falar sobre o galardão, sobre as coroas, que é a forma de galardão. A Bíblia usa a expressão coroa, porque coroar é galardoar alguém. Nós não podemos dizer que vai ter uma coroa na cabeça das pessoas, como nós dissemos lá atrás. Nós não sabemos tudo que vai acontecer no céu, mas só sabemos só o necessário. Coroado é receber um prêmio de vencedor. Então a Bíblia vai falar sobre 5 tipos de coroas, sobre 5 tipos de galardões que nós vamos receber. O primeiro que a Bíblia fala, sobre a primeira coroa que a Bíblia fala, é a coroa da vida. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus prometeu para o pastor e os irmãos da igreja de Esmirna. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que perseveram nas tribulações e nas perseguições e for fiel até o fim, vão receber a maravilhosa coroa da vida. Então a coroa da vida é para aqueles que aguentam provações, é para aqueles que vivem a vida, passam pelas dificuldades, passam pelos problemas, passam pelas lutas, mas não negam o seu Senhor. Vão receber o galardão da coroa da vida. A coroa, a segunda coroa comentada no texto bíblico é a coroa incorruptível. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, 25 a 27, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, a Bíblia diz que essa coroa vai ser para aqueles que vivem uma vida de santidade. O que é incorruptibilidade? Uma vida sem pecado. Aquele que todo dia diz não, aquele que todo dia que pega a sua cruz e coloca nas costas e diz: eu vou seguir o exemplo de Jesus, eu vou viver uma vida de santidade na presença do Senhor, eu vou viver uma vida incorruptível, uma vida onde o pecado não tem poder, onde a tentação não tem poder, onde o mundo não tem poder e nem influência. Eu vou viver para o Senhor. A terceira coroa lembrada no texto bíblico é a coroa da alegria. 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, Paulo diz que essa coroa será dada aos ganhadores de almas, aqueles que cumpriram o ID, alguém que evangelizou o tempo todo. Não é só um pastor, não é só um missionário, não é só um evangelista, aquela pessoa que tem o prazer de repartir, porque você só reparte porque você tem alegria, você só reparte porque você é uma fonte que está transbordando, e isso que transborda é a alegria do conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e é nessa força que nós trabalhamos, e os ganhadores de alma vão receber a coroa da alegria.
quarta coroa lembrada aqui no texto é a coroa da justiça. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim: eu já estou morrendo, já estou oferecido como libação no sacrifício, como se fosse uma oferta de sacrifício, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, e está guardada para mim a coroa da justiça. Não só para mim o justo juiz vai dar, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então essa coroa da justiça aqui é na vida daqueles cujo foco é o céu, cujo foco eles vivem o chamado de acordo com a palavra. Combater o bom combate é você lutar contra tudo aquilo que Deus luta contra. Acabar a carreira é você permanecer fiel, lutando da mesma forma, do começo ao fim. E a fé, você agradou a Deus o tempo todo. Os propósitos da vida dessas pessoas são celestiais. O céu está acima de tudo, a nossa pátria está no céu. É como Abraão, que a Bíblia diz que Deus prometeu coisas terrenas, mas ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. São pessoas que ajuntam tesouros no céu, que vivem a justiça da palavra, que foram justificados pelo Senhor e fizeram jus a essa justificação, mantendo-se justos, mantendo-se fiéis e colocando o céu acima de tudo. A quinta e última coroa, chamada coroa de glória, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1 a 4, o apóstolo Pedro diz que essa coroa vai ser os pregadores, os pastores, aliás, vão ser para os ministros, os pastores fiéis. O sumo pastor, Pedro diz, é quem vai dar essa coroa àqueles que cuidaram bem do seu rebanho. Ser pastor não é um cargo, ser pastor é uma missão dada pelo Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus foi chamar Pedro para ser pastor, e Pedro é o Pedro que está falando aqui, Jesus disse para Pedro: Simão, você me ama? 3 vezes. E todas as 3 vezes que Pedro disse que amava o Senhor disse: então cuida, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. A Bíblia diz que os pastores vão receber aqueles que cuidam, aqueles que trabalham, os obreiros que trabalham na obra de Deus, os pastores, aqueles que cuidam das ovelhas do Senhor com carinho e com apreço, receberão a coroa de glória. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe até a próxima aula, que você possa ter um bom proveito na sua aula. Medite na palavra de Deus, leia, estude, escute, viva, para que você possa receber o seu galardão do Senhor, sem nenhum erro, porque o Senhor é justo juiz. Deus abençoe a sua vida.